Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. Recentemente, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, propôs que se enviasse às escolas particulares uma carta recomendando que os alunos fossem filmados cantando o hino nacional e que enviassem esses vídeos ao MEC. Essa carta terminaria com o slogan da campanha do Jair Bolsonaro e não com o slogan oficial do governo. Esse fato gerou muita polêmica, porque as pessoas começaram a questionar, por exemplo, se é correto filmar menores de idade sem o consentimento dos pais, se isso não seria simplesmente uma forma de fazer propaganda para o governo, e até mesmo se é certo cantar o hino nacional nas escolas como forma de reforçar valores patrióticos, considerando a situação do Brasil econômica e social. Logo em seguida, o ministro da Educação reconheceu o erro e voltou atrás, e desistiu de enviar a tal carta. Mas o questionamento que eu faço, e é o que eu acho muito mais relevante, é o seguinte: cantar o hino nacional nas escolas é prioridade? Se considerarmos todos os problemas que a educação no Brasil vem enfrentando, será que a primeira medida que o ministro da Educação deveria tomar seria mandar cantar o hino nacional nas escolas? A educação no Brasil não está nem perto da ideal, e isso é por vários motivos. A própria questão do currículo, a formação dos professores, as condições precárias do espaço físico de muitas escolas, o salário dos professores que está defasado ou atrasado, a violência nas escolas e por aí vai. Então, falar de patriotismo, de cantar o hino nacional na escola, nesse momento, parece uma ação muito alienada, muito fora da realidade. E a gente fica pensando que, será que o ministro da Educação conhece realmente a realidade brasileira? Será que ele sabe o que é prioridade? Todas essas discussões são válidas, desde que sejam feitas de forma civilizada. No entanto, não é por causa de toda essa polêmica que o hino nacional deve ser desprezado, ignorado ou desvalorizado. E não é por isso que a escola deve deixar de cantar o hino nacional ou mesmo deixar de fazer um bom projeto com relação a esse tema. Apesar de não ser uma prioridade, um projeto sobre o hino nacional pode ser bastante enriquecedor para os alunos. É por isso que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o projeto que eu intitulei O Despertar da Cidadania através do Hino Nacional. O plano de aula completo está no meu blog, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu começo esse projeto perguntando para os alunos: quem sabe a letra do hino nacional completa? Quem sabe 100% do significado do hino nacional? Os alunos vão falar que não sabem o hino todo, que não entendem nada daquela letra esquisita, que só lembram de cantar o hino quando tem jogo de futebol. Aí eu vou explicar para eles que em 21 de setembro de 2009 foi aprovado um projeto de lei, número 12.031, que determina a obrigatoriedade da execução semanal do hino nacional nas escolas de ensino básico, apesar de nem todas estarem cumprindo. Mas a letra do hino é bastante extensa e tem várias palavras que a gente não usa no nosso dia a dia, como lábaro, colosso, impávido. Com isso, muita gente tem dificuldade de decorar a letra e até mesmo de entender o que ela quer dizer. Então, este projeto tem o objetivo de analisar o hino nacional criticamente, para que nós possamos, primeiramente, compreender o que ele significa e também resgatar o patriotismo e o respeito pelos símbolos nacionais. Entendendo que o hino é um dos símbolos do Brasil e procura representar, através de metáforas, a nossa pátria, a nossa história, a nossa cultura, o nosso povo. Mas para compreender o hino nacional, primeiramente a gente precisa entender o que é esse gênero e para que ele serve. Então eu vou passar no quadro algumas informações a esse respeito. O gênero textual hino é uma composição musical que tem o objetivo de idolatrar, venerar, homenagear ou exaltar alguma coisa. O hino pode ter um espírito religioso, patriótico, desportivo, dentre outros. A função do hino nacional, especificamente falando, é, tal qual outros símbolos do país, como a bandeira,
transmitir o sentimento de união nacional, buscando mostrar a soberania de um país e tem a função de representar a identidade nacional, através de elementos como a história, os valores, suas riquezas, o povo, etc. Depois que eu passar no quadro e fizer essa explicação, eu vou falar um pouco sobre a história do hino. Você, professor, pode optar por pedir essa pesquisa antes de iniciar o projeto, e aí você vai estar trabalhando com a metodologia da sala de aula invertida. A harmonia e a composição musical do hino, ou seja, o som, foi criado por Francisco Manuel da Silva em 1831, em comemoração à abdicação do Dom Pedro I. Essa melodia foi acompanhada por várias letras ao longo do tempo, até que em 1909, através de um concurso, o poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada criou a letra que a gente conhece oficialmente até hoje. Com o centenário da independência do Brasil, em 1922, o então presidente Epitácio Pessoa adquiriu a propriedade plena e definitiva da letra da música e decretou que essa se tornaria o nosso hino oficial. Nós já sabemos que o hino representa a soberania, a identidade, a história, valores e as riquezas de um país. Mas o que significa isso? O que é um país? Nós vamos fazer uma reflexão respondendo as seguintes questões. Essa atividade pode ser feita de forma oral. O hino é o símbolo de um país. Mas o que é um país? Os alunos vão responder que país é um lugar, é um território, é um conjunto de estados. Eles podem falar que o país é o governo, mas o importante é que eles cheguem à conclusão de que o país, na verdade, são as pessoas. E aí nós vamos fazer a segunda pergunta. Quem constrói a história, a cultura, os valores, a identidade de uma nação? Espera-se que os alunos cheguem à conclusão de que quem constrói esses elementos são as pessoas, é o povo, são os cidadãos, ou seja, somos todos nós. Que valores, atitudes, símbolos, etc. representam a identidade do povo brasileiro? Com relação aos símbolos, os alunos vão responder coisas como a bandeira, as cores verde e amarelo e o próprio hino. Valores a gente vai entender como aquilo que é importante, como aquilo que a gente valoriza, aquilo que tem significado e importância para nós. E os alunos vão responder coisas como o futebol, o carnaval, as praias, o clima, etc. E com relação às atitudes, aí vai começar a polêmica, porque os alunos vão falar que, no que diz respeito a atitudes que representam o povo brasileiro, a gente só pode lembrar de corrupção, roubalheira, a zoeira que não tem fim, uma pessoa tentando levar vantagem em cima da outra, etc. Aí eu vou explicar que os valores que caracterizam o povo são o pilar sobre o qual a nação é construída. Pilar a gente vai entender como um alicerce, como a base, em cima de que essa construção está sendo feita. Aí eu vou perguntar, o Brasil está sendo construído sobre pilares sólidos? Por quê? Ou seja, o Brasil está sendo construído em cima de um pilar de concreto, um pilar de pedras, ou em cima de uma areia movediça? Normalmente os alunos vão responder que o nosso alicerce é uma areia movediça, que ele não é sólido porque cada um está querendo sempre levar vantagem em cima do outro, cada um está querendo sempre ser mais esperto do que o outro. Ninguém pensa no bem coletivo, ninguém pensa no futuro. E os políticos, principalmente, só querem aproveitar o dinheiro do povo. Agora nós vamos refletir sobre o que diz um hino nacional. Vamos tentar entender que identidade nacional que aquele hino representa. Na primeira atividade dessa parte, eu vou escrever num papel todas as palavras do hino cujo significado não é conhecido pelos alunos, não é comum deles usarem no dia a dia. Aí eu vou dividir a turma em pequenos grupos e cada grupo vai receber algumas dessas palavras retiradas do hino. Então eu vou pedir que eles procurem o significado dessas palavras no dicionário e anotem. Aí eu vou escrever todas essas palavras no quadro e cada grupo vai ditar para mim os significados que eles encontraram. Depois disso, todo mundo vai anotar esse vocabulário que a gente criou. Na segunda atividade, eu vou escrever cada estrofe do hino em uma folha sulfite e vou entregar essas estrofes para cada um dos grupos. Cada grupo vai interpretar a estrofe que recebeu e vai escrever nessa folha sulfite o que eles entenderam a partir daquela letra. Qual foi o significado, os símbolos, a explicação que eles podem dar a respeito daquela estrofe.
Então eu vou recolher essas produções dos alunos, essas interpretações que os alunos fizeram, e vou ler lá na frente para todo mundo ouvir. E aí toda a turma vai fazer uma reflexão sobre se a interpretação que cada grupo fez é adequada e se está dentro do contexto do hino, se ela pode ser considerada correta. Nessa parte, o professor precisa explicar um pouco sobre o contexto histórico que envolve a primeira estrofe do hino, com relação à independência do Brasil, ao episódio da independência do Brasil que é representado na primeira estrofe. Na terceira atividade dessa parte, cada grupo irá reescrever a estrofe que recebeu e interpretou, tentando reconstruir aquelas ideias com uma linguagem mais simples, mais informal, como se a gente estivesse traduzindo o hino. Eles vão levar em consideração a interpretação que eles fizeram, a reflexão que a turma fez e também o vocabulário que a gente construiu nas atividades anteriores. Aí eles vão anotar em um rascunho, pode ser no caderno ou numa folha separada, a nova versão da estrofe que eles construíram. Aí eu vou fazer a correção, pode ser lá na sala mesmo, ou eu posso levar para casa para corrigir. E depois da correção, cada grupo vai passar a limpo essa recriação da estrofe em uma folha sulfite e vai fazer uma ilustração. Esse material vai ser utilizado para a gente construir um mural no final do projeto. Após termos compreendido a letra do hino nacional e entendendo que ele representa a identidade, a história, os valores, o povo brasileiro, nós vamos fazer a seguinte reflexão: que riquezas do Brasil são representadas no hino nacional? Os alunos vão falar que é a natureza, os bosques, as flores, o céu, etc. Como é o nosso povo, a nossa gente, segundo a letra do hino nacional? É um povo forte, corajoso, que não foge de lutar para defender o nosso país. Segundo o hino nacional, que tipo de país é o Brasil? É um país que se orgulha da sua história, que tem grandes riquezas naturais e que sempre vai lutar para defender a sua liberdade, a sua soberania. Você acha que o nosso hino está de acordo com a realidade? Por quê? Muito provavelmente os alunos vão responder que não e vão mencionar vários problemas que distanciam o hino nacional da nossa realidade. Então eles vão falar sobre a corrupção, a violência, a destruição da natureza, a desigualdade social, etc. O que você acha que deveria mudar? A letra do hino ou a atitude, os valores do povo? E por quê? Espera-se que os alunos respondam e entendam que não adianta a letra do hino mudar, porque o hino em si é só um símbolo. O que vai ajudar o país a melhorar, a evoluir, é a mudança de atitude dos valores do povo. Porque só quando as pessoas deixarem de pensar só em si mesmas e passarem a se preocupar mais com o coletivo, com o bem comum, é que o nosso país vai melhorar. Se você fosse escrever uma nova estrofe para acrescentar ao hino nacional, como ela seria? Nessa atividade eu vou dividir a turma em duplas ou em trios e cada equipe vai criar uma nova estrofe para acrescentar no hino nacional. Ela pode ou não ter rimas. Nessa etapa é importante o professor destacar que o hino tem o objetivo de elogiar, de exaltar. Então aqui não cabe fazer críticas ou xingar o país. Para ajudar, o professor pode colocar algumas sugestões de temas para os alunos trabalharem em suas estrofes. Eu vou deixar algumas sugestões aqui do lado. Nessa atividade, o professor vai colocar para a turma ouvir a música Pátria Minas, de Marcos Viana. Essa música explica qual que é a visão do autor sobre o significado de pátria. Para ele, pátria é o fundo do meu quintal, é broa de milha e o gosto de um bom café. Pátria é cheiro e colo de mãe, é a roseira branca que a avó semeou no jardim. São águas, montanhas e o fogão a lenha, a cerâmica e o canto do Jequitinhonha. São igrejas, são minas, é o barroco, é Ouro Preto, é Maria Fumaça. Eita trembão mineiro! E depois disso, os alunos vão responder a algumas questões de interpretação de texto. O que o autor da letra quis dizer ao afirmar que pátria para ele são coisas como o fundo do meu quintal, o cheiro e o colo de mãe, etc.
Ele quis dizer que pátria não é a bandeira, o território ou o governo. Pátria pela qual você lutaria é aquilo que você ama, é aquilo que tem importância para você, aquilo que ajuda a construir a sua identidade. É isso que o autor quis dizer que significa pátria. E para você, o que é pátria? Faça uma lista. Nessa parte, os alunos vão responder que a pátria deles é a família, os amigos, o cachorrinho deles, ou o time de futebol do coração. Que pátria é comer o pão de queijo da avó, é ir para o sítio do tio, andar a cavalo, é ficar até tarde conversando com os amigos, é o beijo do namorado, é poder dizer, uai, que trem mais bom sou, e assim por diante. Agora, com base na lista que você fez na atividade anterior, você vai criar um hino à sua pátria. Então você vai fazer um pequeno poema exaltando, homenageando o que é a sua pátria, aquilo que você ama, aquilo que é importante para você. Essa atividade pode ser feita na sala de aula ou em casa, dependendo da disponibilidade de tempo. Depois da correção, o professor vai pedir que os alunos passem esses poemas a limpo numa folha sulfite e façam uma ilustração para acrescentar no mural da turma depois. Nessa atividade, os alunos vão ser divididos em 4 grandes grupos e cada grupo vai ficar responsável pela execução de uma parte do mural. Dependendo da disponibilidade de tempo, o professor pode pedir que essa atividade seja feita em sala de aula ou em casa. A primeira equipe vai ficar responsável pelo hino nacional original, vai colocar a letra em uma cartolina, decorar e ilustrar. A segunda equipe vai ficar com o hino nacional na versão simplificada. Então eles vão pegar as estrofes que os colegas criaram, reescrevendo as estrofes do hino original numa linguagem simplificada, mais informal, vão colocar isso em cartolinas, criar ilustrações e decorações. O terceiro grupo vai ficar com o novo hino nacional. Vão pegar as estrofes que os colegas criaram para acrescentar ao hino nacional, vão colocar em cartolina e criar ilustrações e decorações. E a quarta e última equipe vai ficar com o hino à pátria de cada um. O professor vai selecionar os melhores poemas e essa equipe vai colocar em cartolinas e criar ilustrações e decorações também. Quando estiver tudo pronto, o professor vai marcar o dia da montagem do mural e todo mundo vai ajudar. No dia da inauguração do mural, toda a escola poderá ser convidada para a execução do hino nacional. E depois disso, alguns alunos poderão ser selecionados para explicar quais foram os objetivos, as etapas e o que eles aprenderam ao longo desse projeto. Para avaliar se os alunos entenderam as reflexões que foram feitas ao longo desse projeto, o professor pode pedir uma pequena produção de texto seguindo as seguintes orientações. No primeiro parágrafo, os alunos vão colocar quais que são os sentimentos que o povo brasileiro tem hoje com relação ao país e aos símbolos que o representam, como o hino e a bandeira. No segundo parágrafo, os alunos vão colocar quais que são os valores, as atitudes, os símbolos que representam a identidade nacional brasileira. No terceiro parágrafo, eles vão responder a seguinte questão: o hino nacional está de acordo com a realidade brasileira hoje? E por quê? E no quarto parágrafo, eles vão responder: o que deveria mudar? A letra do hino ou a atitude e os valores do povo? E por quê? Então, gente, esse foi o projeto que eu desenvolvi no primeiro ano do ensino médio e em algumas turmas do EJA, mas ele pode ser adaptado para qualquer faixa etária. Conforme vocês podem perceber, o trabalho com o hino nacional pode sim ajudar o aluno a construir muito aprendizado. E nós, professores, temos autonomia e capacidade suficiente para saber quando e como trabalhar esse tema. Então, gente, vai ter hino na escola sim. Mas não precisa do ministro da Educação ou qualquer outra pessoa dizer para a escola quando e como isso vai ser feito, porque a gente tem autonomia para decidir isso daí, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa aula, tá bom? Eu fico por aqui. Beijo, tchau!